Me conta, você de casa sente muita dor na lombar? Sabia que é uma das formas mais comuns de dor nas costas? É bem aqui, assim, ó, na parte de baixo da coluna. Dói, que é uma beleza. E sabia que pode ser uma doença chamada lombalgia? Para saber mais sobre isso, sintomas, causas, tratamento, eu estou recebendo aqui no estúdio, na salinha do Manhã Total, o ortopedista Vicente Carlos Macedo. E você pode participar, viu? Pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Por quê? É a dor mais comum que a gente tem, a popular dor nas costas, né, doutor Vicente? Bom dia, viu? Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com você, Mônica. Obrigada. Então, a lombalgia, a gente tem, quanto mais sedentário a população, ou seja, quanto menos atividade física, principalmente atividade muscular, maior a chance de a gente ter essas lombalgias. Mas as lombalgias, elas são classificadas de várias formas. Tem as lombalgias, que a gente chama que é uma simples lombalgia por fraqueza da musculatura, até realmente um quadro de hérnia de disco, que pode manifestar também como uma simples lombalgia. Porque a gente tem hérnias de disco que são hérnias centrais, que a gente fala, que são hérnias que começam a comprimir a medula, e elas podem manifestar como uma simples lombalgia, e também as hérnias que manifestam com a doença do ciático, que dói até na planta do pé. Então são vários casos, assim? São vários casos, mas a lombalgia em si, a lombalgia mecânica, é do paciente sedentário, que a postura está caída, trabalhando de uma forma mais sedentária, ou seja, com a postura sempre fraca, o diafragma, que é o músculo da respiração, sempre fraco. Então a gente tem uma tendência a desenvolver a dor na lombar. A gente tem uma idade, porque a falta de exercício, ela está em qualquer idade, né? Às vezes o sedentarismo está em qualquer idade. Mas assim, a dor na lombar, ela pode ser, por exemplo, por um adolescente de 12, um jovem de 17 e por aí vai, doutor Vicente? Atinge todas as faixas etárias, mas assim, é muito mais comum no paciente sedentário em torno de 40, 50 anos. Mas assim, ele pode atingir até uma criança de 5, 6 anos, um adolescente, mas o mais frequente é em torno dos 40, porque aí já existe uma tendência a ter um desgaste um pouco maior, e aí essa lombalgia, ela começa a incomodar muito, principalmente no paciente que é sedentário. Porque existe um encurtamento dos ligamentos da coluna, encurta a musculatura, e praticamente a pessoa, ela trabalha com a postura muito caída o tempo inteiro, e aí força e sobrecarrega muito, fazendo um braço de alavanca justamente na musculatura lombar. A gente separou uma imagem, até para isso que o doutor Vicente explicou para a gente, vou pedir o pessoal do Switcher que nos ajuda, é bem naquela região ali, né? Há esse encurtamento, olha a posição a postura da pessoa. Exatamente. Aquela região lá, a gente tem 5 vértebras lombares, ou seja, são 5 vértebras, uma sobre a outra, elas se articulam, e essas articulações, elas são peças cartilaginosas. Então, para a gente poder movimentar no dia a dia, existe como se fossem pequenas dobradiças, que são as articulações interapofisárias. Essas dobradiças, elas fazem o movimento automático, tanto o movimento de torção quanto o movimento de flexão e extensão do tronco, sem a gente perceber. E às vezes, quando a musculatura está fraca, essas articulações, elas sofrem uma sobrecarga muito grande, diminui um pouquinho a produção de líquido dentro delas, que é uma quantidade mínima, mas é o líquido que lubrifica aquela articulação, e causando a alteração e o processo inflamatório na musculatura lombar, e aí a causa da lombalgia. Então essa dor, ela acontece na grande maioria das vezes porque existe uma fraqueza da musculatura, causando um processo inflamatório naquele ponto. E aí, digamos assim, a coluna, ela vai mudando, a postura da pessoa vai mudando, ela vai como se fosse encolhendo para frente, é isso? O que acontece, na verdade, é que quanto mais sedentário o paciente, mais fraco é o músculo da respiração, que é o diafragma, e aí a pessoa normalmente trabalha com a postura que a gente chama de postura pobre, que é o quê? Uma postura caída, os ombros encolhidos para frente, e aí você faz um braço de alavanca atrás. Então, o desenho é muito ilustrativo porque ele mostra especificamente aonde que é o braço de alavanca, sobrecarregando tanto os ligamentos, essas articulações interapofisárias, e também sobrecarregando a coluna para frente e causando um desequilíbrio
desde da coluna cervical do pescoço até chegar na musculatura embaixo lá do quadril. A gente falou que é a dor, né, mais comum, a dor popular mais comum. Essa dor, ela é persistente, ela vem, vai embora? Quanto tempo de crise? Existe dor aguda, dor crônica no caso da lombalgia também? É igual torcicolo, ou seja, tem paciente que apresenta uma descompensação aguda, que ele chega com a que a gente chama de escoliose antálgica causada pela dor, que chega até a torcer a coluna. Então, assim, e tem paciente que manifesta lombalgia crônica, mas aí esse paciente é o paciente que a gente geralmente investiga para ver se tem a hérnia de disco ou se tem artrose nessas articulações interapofisárias. A automedicação, nem pensar. Porque tem muita gente que vai tomando ali aqueles remedinhos que a gente conhece bem, né, doutor Vicente? O problema é que o anti-inflamatório, que é o medicamento mais usado para o quadro de lombalgia, ele causa uma sobrecarga no rim muito grande e pode descompensar o rim, principalmente o paciente que não é um paciente que bebe bastante líquido durante o dia. Doutor Vicente, a gente tem muitas perguntas aqui. O Paulo falou da musculação e tem que fortalecer essa região aqui, não é? Também, para proteger mas a lombar? assim, eu acho muito importante o paciente ter um treino de musculação completo, ou seja, pega membros superiores, barriga, ou seja, o abdômen, a musculatura paravertebral e os membros inferiores, porque tudo funciona muito integrado. É verdade. Agora, uma coisa importante é que geralmente o paciente às vezes não entende é que a postura, ela é uma consequência. Ela não é porque o paciente ele fica com aquela postura como uma atividade primária dele, que ele não, é uma consequência. Então a falha da postura acontece quando a musculatura não está sendo trabalhada. Muitas perguntas chegando para o doutor Vicente. A Fabiana tem 30 anos, sente muita dor nas costas, começo do pescoço e na coluna. Tem dias que ela acorda, muda sempre de posição, mas sempre com muita dor. Já trocou o travesseiro ou colchão? Provavelmente é encurtamento da musculatura em decorrência de falta de atividade física, né? Então, assim, ou então até um quadro de fibromialgia na fase inicial, porque quando você tem dor generalizada no corpo, da coluna cervical até a coluna lombar, pode realmente ser, a partir dos 30 anos, o começo da fibromialgia, que é uma doença um pouquinho mais complexa, mas também, para atingir a cura, precisa de uma atividade direcionada. Eu gosto muito de indicar uma atividade com menos peso e mais repetição, porque essa atividade ela vai melhorar o perfil da tireoide do paciente, e esse perfil da tireoide vai regular mais o metabolismo do corpo, vai acelerar o metabolismo do nosso corpo. Teoricamente, no longo prazo, nós vamos perder um pouquinho de massa de gordura e vai transformar em massa muscular, corrigindo a postura, corrigindo o desequilíbrio muscular, melhorando a parte cardiorrespiratória, né? E também mantendo todas as articulações, principalmente do joelho, em situação de não ter artrose e desgaste no final da vida. O Luiz Paulo disse o seguinte: ele tem 25 anos, ele não está conseguindo subir escadas por dor na coluna. Isso pode indicar um problema também? Provavelmente deve ser uma hérnia de disco. Para gerar uma limitação tão grande em relação à questão dos membros inferiores, é porque está comprimindo a medula e a medula está diminuindo a mensagem que o cérebro manda para os membros inferiores. Por isso que ele está tendo essa dificuldade para poder subir escada. Seria importante uma avaliação médica. Mais minuciosa, né? Uma pessoa mandou para a gente, está com dor no pescoço do lado esquerdo, vai para as costas e depois para a perna direita. É lombalgia? Essa é uma cervicalgia, provavelmente é uma hérnia de disco na coluna cervical. Ou seja, que é muito frequente a hérnia de disco no pescoço e a hérnia de disco lombar. É mais frequente na musculatura lombar, porém também a gente pode ver vários casos atualmente, principalmente da questão do uso do celular, do tablet, ou então deitado, na hora de deitar, usar o tablet ou o celular, fica com a coluna cervical muito fletida, então existe um desgaste muito importante nessa região, causando um aumento hoje da frequência da hérnia de disco no pescoço. A gente tem que ficar atento. A Abadia de Araxá também está sentindo muitas dores na região aqui, nessa parte de baixo. Pode ser a lombalgia, ela não disse se faz exercício. Provavelmente, pode ser a lombalgia, né? O ideal é também assim, examinar bem o paciente. No consultório, a gente tem o aparelho que a gente mede se existe o desvio
em escoliose da coluna lombar. Esse aparelho, ele é o que a gente chama de escoliômetro. Então, a gente põe o paciente em pé, de frente para o médico e pede para ele fletir a coluna total, bem relaxado. E a gente vê se existe algum nível de torção ali na coluna. Porque a escoliose, ela pode dar a deformidade em S, mas ela dá uma rotação na coluna também. Ao mesmo tempo que ela tem a deformidade em S, ela roda a coluna. E isso comprime a raiz nervosa que passa ali perto. Para a gente encerrar, nossa amiga tem 63 anos, tem artrose, está sentindo muitas dores. A artrose pode estar ligada à lombalgia também? A artrose é uma das causas de lombalgia no paciente mais velho, a partir dos 50 anos. É o desgaste daquelas pecinhas aonde o paciente usou a vida inteira, talvez com a musculatura tensa ou fraca, e aquele desgaste provocou artrose, e a artrose é a causa atual da dor dela. Tem que tratar a artrose. Esse é o Dr. Vicente Carlos Macedo, ortopedista, com a gente hoje falando sobre lombalgia, respondendo as suas dúvidas, as minhas também. Dr. Vicente, muito obrigado. Convite para voltar novamente, viu? Obrigado, viu? Obrigada, boa semana.